Amém, queridos? Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Se você não tem Bíblia, o texto está aqui na tela. E fala assim, olha: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Somente até aí. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, eu quero dar graças ao teu nome nessa noite, Senhor. Pai, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, Pai, é algo que iremos compreender nessa noite, Senhor. O teu amor, Senhor. Deus, de que forma que um Deus justo pode justificar injustos e ainda permanecer justo sobre toda a terra, Deus? Somente um Deus Todo-Poderoso pode ressuscitar mortos. Somente um Deus Todo-Poderoso pode perdoar pecados, Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor porque a tua graça, o teu favor imerecido, Pai, ela está sobre as nossas vidas aqui neste lugar, nessa noite. É por isso que estamos aqui, Senhor. Não porque nós temos feito algo para agradar ao Senhor, mas porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça em nossos corações nessa noite. Nos faça compreender a tua misericórdia e o teu poder neste lugar, Senhor. Pai, oramos ao Senhor para que essa palavra venha entrar nos corações e venha promover, Pai querido, fé, Senhor Deus, no coração da tua igreja. Porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Te damos graças, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, eu quero que os irmãos compreendam nessa noite uma coisa. O fato de nós estarmos aqui hoje é um total ato de graça de Deus para com as nossas vidas. Amém? E eu preciso que os irmãos compreendam alguns conceitos nessa noite. Primeiro, quem são os nossos inimigos? Segundo, o que é misericórdia? Terceiro, o que é graça? E quarto, o que é propiciação? Amém? Então vamos compreender hoje quem são os nossos principais inimigos, o que é misericórdia, o que é graça e o que é propiciação. Amém? Tá. O texto fala no versículo 1 que nós estávamos mortos. E a pergunta é, pastor, quando e onde foi que nós morremos? Porque eu estou muito vivo e bem, obrigado. Não é verdade? Vocês falam assim, olha, eu estou vivo, estou respirando, o meu pulso está batendo, né? Meu coração está aqui, ó, vivinho. E onde foi que o Senhor, que Deus, né, nos deu vida quando nós estávamos mortos? Essa morte que Paulo fala aqui na carta aos Efésios não é uma morte física, é uma morte espiritual. E ele usa o exemplo de uma morte física para explicar e exemplificar de qual forma nós estávamos quando Deus nos alcançou. Para você poder entender a graça, você precisa entender de que forma que você estava quando Deus te encontrou. A graça é o favor imerecido de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, Deus deu vida para você quando você estava morto. Eu já disse aqui que essa palavra me ressuscitou
né, no ano de 2016, em janeiro de 2016, quando nós estávamos estudando com a igreja a carta aos Efésios. E agora nós vamos compreender, pastor, quando foi que nós morremos? A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 5, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte. Então eu quero dizer que quando você nasce, você já nasce com a natureza de Adão em você. Você já nasce com a semente do pecado dentro de você. E isso é muito notório nas crianças. Deus tem, né, falado profundamente no meu coração da Ana Paula, por meio da vida da Emanuele e do Samuel. O Samuel não precisa ensinar ele a falar mentira, porque ele já sabe falar mentira. Não precisa ensinar ele a ser egoísta, porque ele já sabe ser egoísta. Não precisa ensinar ele a bater em ninguém, porque ele já sabe bater nas pessoas. O que nós temos que fazer é educar, orientar e orar ao Senhor para que Deus converta o coração dele. Porque segundo o versículo 3, no final do versículo 3, se você for observar, sabe o que está escrito aí? Olha comigo no final do versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira. Sabe o que é por natureza? Nascido. O homem já nasce como lenha do fogo do inferno. Que é isso, pastor? Pesada essa expressão? Porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Lembra que domingo passado nós pregamos aqui sobre o cego de nascença? Os irmãos lembram que Jesus foi lá e restituiu a visão daquele cego de nascença? Nós nascemos daquela forma. Cego. Morto espiritualmente. Aí a pergunta que muito me constrangiu por muito tempo, e que o Senhor veio alegrar o meu coração, é o seguinte: por quê? Vamos primeiro no conceito do morto, né? Qual que é a diferença de um morto para o outro, irmãos? Irmã Wanda, que o nome não é Wanda, fiquei sabendo hoje. Cadê o Neive? Não vou contar, Neive. Não me chamo de José, que eu não te chamo de outro nome. Brincadeira. Irmã Wanda, qual que é a diferença de um morto para o outro? Hein, irmãos? Nenhuma. Nenhuma. Pode ser a data de mortalidade. Um morreu há 30 anos atrás, outro morreu há 50 anos atrás, um morreu há 2 anos atrás. Mas se você parar e colocar aqui hoje, nessa avenida aqui, 200 corpos de morto, qual que é a diferença de um para o outro? Nenhuma. Nenhum ouve, nenhum vê, nenhum sente nada, nenhum fala, nenhum tem desejo, estão todos mortos. E foi dessa forma, espiritualmente, que Deus te encontrou. E a pergunta é então, pastor, por que eu? Se você não fez nada para agradar a Deus, você não fez nada que chamou a atenção de Deus para que Deus te escolhesse. A pergunta é: Deus, Senhor, pastor, por que eu? Você nunca se fez essa pergunta? Deus, por que o Senhor me ressuscitou? Eu chorei, irmãos, eu chorei inúmeras noites perguntando ao Senhor, por que eu, se todo mundo estava morto? Isso deveria constranger o seu coração nessa noite. Primeiro conceito que você vai entender. Primeira coisa, que você estava morto e que não há diferença nenhuma de um morto para o outro. Então, se você está aqui nessa noite, é completamente um ato de graça da parte de Deus. Porque você estava sob o domínio de 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Vamos ler o texto de novo. E vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem que é esse espírito, irmão? Satanás, o nosso inimigo, entre os quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne. O mundo é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo, e a nossa carne é o nosso inimigo. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que está na carne não tem como ele agradar a Deus. Paulo fala assim: olha, o homem morto espiritualmente, o homem carnal, o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito. Por quê? Porque ele está morto.
Só que tem algumas coisinhas que constrangem e nos faz ficar assim bem alegre nesse texto. Porque, não obstante nós estarmos mortos, não obstante nós sermos escravos da carne, escravos de Satanás, escravos do mundo, nós não fizemos nada para agradar a Deus, nós não temos nem 0,001% no processo da salvação, porque se fosse assim, Jesus teria morrido em vão. Porque Jesus não morreu para possibilitar a sua salvação, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu a sua morte. E é por isso que você está aqui hoje. Cristo morreu porque talvez se eu quiser levantar a mão e aceitar Jesus, aceitar Ele entra na minha vida. Negativo. Como que um morto espiritualmente vai querer levantar a mão e aceitar a Cristo? Como? Me explica como. Como que uma pessoa que não ouve, que não vê, que não escuta, que não anda, que não tem desejo de nada, como que essa pessoa vai escolher alguma coisa? O texto é claro. Aí, o versículo 4. Vamos comigo no versículo 4. Mas Deus. Esse mas Deus aqui, irmão, do versículo 4, é o mas Deus mais lindo da Bíblia. É o mas Deus mais gostoso que você de ler, que você olha, mas Deus. Sabe o que esse mas está representando aqui? Adversativa. Por exemplo, João trabalhou, então no final do mês recebeu o salário. Não seria isso o normal? Aí o adversativo é o seguinte: João trabalhou, mas no final do mês não recebeu o salário. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por natureza éramos filhos da ira, filhos da desobediência, estávamos escravos da carne, escravos de Satanás, escravos do mundo. Qual que era o normal de acontecer conosco? O inferno. O inferno. Morto em delitos e pecados, na desobediência, filhos da ira, escravo de Satanás, escravo da carne, escravo do mundo. O que uma pessoa que é escravo de Satanás, que é escravo da carne, escravo do mundo faz, irmãos? Mata, rouba, se embriaga, usa drogas, faz sexo antes do casamento, porque não está nem aí para as leis de Deus, não tem prazer na oração, não tem prazer na leitura da palavra, não tem prazer em conversar com Deus, não tem prazer na santificação, e ele ama o pecado, ele gosta do pecado. Essa é a condição daquele que está morto em delitos e pecados. E eu te pergunto, eu posso fazer uma sugestão para você: dá um pulinho num boteco uma hora, não para beber. Pega um daqueles que estão lá, na roda, e fala assim: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Ele vai começar a rir da sua cara. Para com isso, crente. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós vamos para o céu. Porque Deus é pai. E um pai não vai pegar o seu filho e lançar ele no inferno. Ele vai dizer exatamente isso para você. Sabe por quê? Porque ele está cego, está morto espiritualmente, e ele não consegue discernir quem é Deus, quem é o diabo, quem é o pecado e quem é o ser humano sem Deus. E é por isso que se Jesus, é por isso que se Deus, esse mas Deus aqui, irmãos, esse mas Deus aqui, é para quebrar toda a prepotência, todo o orgulho humano de achar que nós somos capazes de nós mesmos aceitar a Cristo sem que Ele converta o nosso coração. Eu preciso que você compreenda isso nessa noite. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu levantei a minha mão. Quando você levantou a sua mão, Deus já tinha ressuscitado há muito tempo. De que forma que Deus ressuscita mortos, pastor? Romanos capítulo 10, versículo 17, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É por isso que eu não posso ficar brincando aqui em cima desse púlpito de pregar a palavra de Deus. Eu não posso ficar aqui simplesmente baseando a minha pregação em visões, sonhos e testemunhos. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que ressuscita mortos. Paulo fala na igreja aos Coríntios: olha, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que se perdem. E muito me entristece o meu coração,
Quando nós vemos pessoas baseando as suas pregações em testemunhos, em curas, milagres. Quando eu vejo pessoas, maninho, sabe, baseando a sua pregação em algo que aconteceu com ele, um sonho que ele teve, uma visão que ele teve. O que mais acontece hoje, irmãos, é que quando alguns pregadores chegam a algumas igrejas e falam, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. A pessoa boceja, abre a boca, livro de Romanos. Mas se a pessoa chegar e falar assim, olha, quando eu estava vindo para cá, eu tive uma revelação, uma visão, todo mundo conta. Porque a visão, a revelação, o sonho que a pessoa teve, para ele, é mais importante do que a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que se perdem pela loucura da pregação da palavra. E Paulo falou assim, olha, eu só fiz uma coisa quando eu estive no meio de vocês. Eu me resumi, eu me restringi a pregar a Cristo e a esse crucificado. Mas Deus, eu quero continuar, mas está muito gostoso isso daqui. Mas Deus, não porque eu sou bonzinho, não porque eu fiz nada para agradar o Senhor, não, sabe por quê? Porque tem pessoas que falam, sabe por que Deus me escolheu? Porque eu não bebo, eu não fumo, não falo mal das pessoas, eu até levo cesta básica para as pessoas. Eu tenho uma péssima notícia para você, isso não salva ninguém. Porque hoje a religião é baseada nisso. Eu não falo mal das pessoas, eu não bebo, eu não fumo, eu faço bem para os outros e por isso eu mereço ser salvo. Quem me dera se fosse pelo mérito? Quem me dera nada, que eu também não quero que seja por mérito. Porque esse mas Deus aqui é para achatar, é para esmagar toda a prepotência e orgulho humano. Que alguém um dia chegar no céu e falar assim, olha, eu cheguei aqui porque eu fiz por merecer, você não fez nada para merecer. Pelo contrário, por natureza, você merece a ira de Deus, o castigo eterno de Deus, o inferno por causa dos seus pecados, porque Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Mas Deus, o que tem Deus, pastor? Sabe esse Deus que você está aqui hoje cultuando a Ele? Quando você colocar o pé da porta ali para dentro, muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, da forma como a qual você adora, com seus pensamentos. Porque esse Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, santo, justo, irado contra o pecado. Esse Deus é fogo consumidor. Mas Deus, o que tem Deus, pastor? Vamos lá no versículo 4, deixa sua Bíblia aberta, deixa o versículo 4 aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Pastor, então eu sei que eu estava morto, o Senhor me deu o conceito de morto. O Senhor me falou quem são meus 3 piores inimigos que pelejam contra mim. Satanás, todas as hostes do inferno pelejam contra mim. O mundo, quando eu falo de mundo, irmãos, eu não falo do planeta Terra, eu falo do sistema todo arquitetado por Satanás para te desviar a sua atenção, para te fazer ficar apaixonado com as coisas aqui da terra. O mundo é isso. E a carne, se eu for citar as obras da carne, você vai ficar espantado. Eu vou deixar uma receita para você. Lê Romanos capítulo 1 na sua casa, lê Gálatas capítulo 5 na sua casa. Anota aí, Romanos capítulo 1 e Gálatas capítulo 5. Lê isso e você vai entender quais são as obras da carne. Prostituição, adultério, lascívia, o que mais? Bebedice, prostituição, tudo quanto é coisa que não presta. E Paulo diz, olha, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Qual que é o conceito de misericórdia, pastor? Misericórdia, escuta isso, misericórdia é o fato de Deus não te dar aquilo que você merece. Se você for ler só até o capítulo 3, você merece o quê? Até o versículo 3, você merece o quê? O inferno. Amém? Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, misericórdia é o fato de Deus não te dar aquilo que você merece. Por misericórdia, Deus não manda você para o inferno. Não é porque você é bonzinho, não é porque você fez obras, deu cesta básica, doou dinheiro para o hospital do câncer. Não é por causa disso.
Eu já contei que uma vez eu estava vindo do serviço de moto, chegando na Vila do Minério ali, o peso da angústia pelo pecado tomou uma proporção tão grande no meu coração que eu estava chorando em cima da moto. Falei, Deus, eu não sei o que eu faço, Senhor. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Eu já prometi ao Senhor que não ia mais cometer algum certo tipo de pecado. E sempre que eu olho para mim, eu estou cometendo esse tipo de pecado ainda. Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia do meu coração. E Deus me leva em Lamentações, Jeremias capítulo 3, versículo 22. Ferreirinha, as minhas misericórdias são a causa de você não ser consumido, porque as minhas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs na sua vida. Sabe o que é se renovar todas as manhãs? Todo dia que você acorda, é a misericórdia de Deus te dando mais uma oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Todos os dias que você acorda respirando, é a misericórdia de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. Sabe por quê? Para que você seja indesculpável no dia do juízo de Deus. Misericórdia é o fato de Deus não te dar aquilo que você merece por causa do seu pecado. O inferno, por misericórdia, Ele não te dá. Mas Deus, que é rico, riquíssimo, está aqui no superlativo absoluto, é a forma mais alta de riqueza de misericórdia. Com o seu muito grande amor com o qual Ele nos amou. Aí, esse versículo 4 respondeu a minha pergunta. Senhor, o Senhor estava morto, escravo do pecado, da carne, do diabo e do mundo. O Senhor era tão morto como qualquer outro morto. Por que eu? Porque, presta atenção, irmãos. Imagina Ezequiel 37. Um vale de ossos secos, sequíssimos. Tem como aquele vale de ossos secos fazer alguma coisa para agradar a Deus? Não, não tem como. Mas aprova ao Senhor fazer com que o Espírito sopre aonde Ele quer. E o Espírito de Deus soprou sobre a sua vida. Nicodemos, você ouve o vento, você não vê, mas ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele sopra onde Ele quer, não aonde Ele é chamado. Por que, pastor, estou falando isso? Sopra mais uma vez, dá mais uma lambadinha no seu ego, de achar que foi você que escolheu a Deus. O vento não sopra onde Ele é chamado, o vento sopra onde Ele quer. Ele quis soprar sobre a sua vida, Dagmar. Aleluia. Aí eu chorei dobrado. Chorei dobrado. Porque na verdade eu mereci ir para o inferno. Porque eu pequei contra o Senhor, quebrei todas as leis de Deus. E uma outra certa vez eu me encontrei chorando também, pedindo sua misericórdia. Deus, mas eu cometo tantos pecados, Senhor, como que o Senhor pode perdoar tanto pecado assim? De que forma que o Senhor faz isso? Será que ainda tem jeito, Deus? Eu cometi mais uma vez o pecado, eu pequei de novo. E Deus falou assim, Ferreirinha, você não entendeu até agora. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O preço pelo seu pecado foi pago na cruz. De que forma, pastor? De que forma que o meu pecado foi pago naquela cruz? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 21, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma pregação sobre isso aqui, mas eu vim dando glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Deus, que palavra libertadora é essa, Senhor?
Aleluia. Amém? Encontraram aí? Está aqui na tela. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero que você preste atenção, por gentileza, no versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Queridos, de que forma que Deus, com o seu amor, perdoou os nossos pecados, Rafael? Essa palavra propiciação, ela está certinha. Certinha. Aqui está a demonstração. Na minha versão está aqui, versículo 25. A minha versão da propiciação. Amém? No qual Deus propôs como propiciação. Está ali, propiciação. Essa palavra propiciação, ela está se remetendo ao sacrifício que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Deus, ele fez uma proposta. Essa proposta ficou encoberta durante muito tempo. Tinha o tabernáculo, amém, queridos? E lá dentro tinha o Santo dos Santos. E tinha um dia chamado dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação ou o dia da purificação, da santificação. Nesse dia, o sacerdote, ele pegava pelo menos 3 animais. Ele pegava 2 bodes e um novilho. O novilho, ele cortava aquele novilho e oferecia o sangue daquele novilho em sacrifício por si mesmo, porque ele não podia entrar no Santo dos Santos sem se primeiro se purificar do seu pecado. Ele pegava o sangue do primeiro bode, cortava o pescoço do bode, pegava aquele sangue e derramava aquele sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa da Arca tinha mais ou menos 1,10 m por 60 m, e ela era totalmente feita de ouro maciço e cobria toda a arca. Dentro da arca estavam as leis de Moisés, a vara de Arão e uma porção do maná. Quando o sacerdote pegava aquele sangue e espejava em cima da tampa do propiciatório, aquele sangue cobria toda a tampa do propiciatório. Só que isso era feito às escondidas. Isso era feito no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para oferecer esse sacrifício em prol do povo. E Deus falou assim, olha, eu propus, a minha proposta, quando eu fiz isso, lá no Velho Testamento, a minha proposta era demonstrar de que forma que eu iria perdoar os pecados da humanidade. E agora, no momento em que Jesus está sendo crucificado na cruz, o véu que separava o Santo do Santíssimo, ele se rasga de alto a baixo. Deus está falando assim, olha, agora eu não faço mais esse sacrifício em oculto. Eu fiz esse sacrifício em público para mostrar de que forma que eu fazia e de que forma que eu estou fazendo para perdoar o pecado de toda a humanidade. Esse é o meu amor. Eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei o meu Filho do unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, como que eu consigo ter os meus pecados perdoados, ter o meu nome escrito no livro da vida? Creia em Jesus, creia no sangue de Jesus, creia no poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É assim que o seu nome é escrito no livro da vida. Riquíssima misericórdia, com o seu muito grande amor com o qual nos amou, a ponto de entregar o seu Filho como propiciação. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1, por gentileza. Eu vou chegar na palavra graça, calma. Os irmãos me dê tempo.
1 João capítulo 1. Primeiro João capítulo 1. Versículo 9, a partir do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevemos para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, aleluia, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sabe quando o diabo vier te acusar, você não tem jeito para você é um pecador, você está fadado ao inferno, seu Satanás, para trás de mim. Se eu confessar e deixar, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Agora vai no capítulo 4, no capítulo do mesmo livro, capítulo 4, versículo 10. Nisso está o amor de Deus para conosco. Desculpa, versículo 10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não que você amou o Senhor primeiro. Querido, Deus não te amou porque depois que você nasceu. Deus te amou antes de você nascer. Jesus foi cordeiro morto antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos elegeu nele que é em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Porque se Deus esperasse você nascer e ficar do tamanho que você está para depois Ele te amar, Ele jamais te amaria. Por quê, pastor? Porque todos nós pecamos. Vamos voltar para Efésios, capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí vem a palavrinha linda: pela graça sois salvos. O que é morte, como nós estávamos mortos, nossos três inimigos, o que é misericórdia, o que é o amor de Deus, agora o que é graça. Graça é o favor imerecido. Se misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece, por graça, um favor que você não merece, Deus te dá aquilo que você não merece. Vamos voltar na adversativa? Estávamos mortos, nós teríamos pecados, e por natureza éramos filhos da herança de obediência, mas Deus. Se não tivesse o versículo 4, tivesse parado no versículo 3, não tivesse misericórdia, amor e graça, estaríamos condenados ao inferno. Mas Deus, que é rico em misericórdia, então Ele não nos deu o que nós merecíamos, que era o inferno. Por amor Ele fez isso, a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E agora pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Deus, graça, é o fato de Deus te dar aquilo que você não merece. O que eu não merecia, pastor? Os céus. Você não merecia o céu, Vani. Eu não merecia o céu. Nós não merecíamos o céu, nunca merecemos. E de que forma que Deus manifesta a graça dele na nossa vida, pastor? Como? De que forma? Como eu entendo que a graça de Deus está sendo manifestada sobre a minha vida? Vamos continuar o texto? Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso o que, pastor? A graça e a fé não vem de você, é dom de Deus. Só o versículo 8 dá para lhe pregar aqui 3 dias direto.
Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de você. É um dom de Deus. Olha o tamanho do amor. Pela graça, um favor que você não merece, você vai receber os céus. E isso, o instrumento para você acreditar nisso chama-se fé. Amém? Essa fé aqui, irmãos, não é aquela fé que estão pregando por aí, não. Fé nos milagres. Né? Fé que Deus pode curar, que Deus pode abrir uma porta. Não é esse tipo de fé que eu estou dizendo. Isso seria uma fé fraca, vazia e pequena. Amém? Fé para acreditar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus pode ressuscitar o morto. Fé que Deus pode curar o cego. Fé que Deus pode abrir uma porta de emprego. Isso é uma fé pequena. Pequena. Quando fala ressuscitar o morto, ele está morto fisicamente, tá? Porque essa fé que Deus está falando aqui, que Ele coloca no seu coração, é para acreditar em Romanos capítulo 3, que eu acabei de ler. Fé que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida hoje. Fé para acreditar que é pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus que você é salvo. É esse tipo de fé que a palavra de Deus está dizendo no versículo 8. Sabe por quê? Porque muita gente tem fé. Tem fé para orar para que Deus abra a porta de emprego. Tem fé sim. Tem fé para acreditar que Deus pode, sabe, curar um parente dele que está doente fisicamente. Tem muita gente que tem esse tipo de fé. Mas quando eu falo assim, olha, você tem que acreditar que você estava morto em seus delitos e pecados e que por natureza você era filho da ira, filho da desobediência, estava condenado ao inferno, mas que Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito grande amor com o qual nos amou, Ele foi lá e nos ressuscitou. E agora, de graça e pela graça, você é salvo. Sabe o que é fé? Eu ouvi hoje, fiquei maravilhado. Fé é a mão vazia nossa, sendo estendida para Deus, para receber de Deus a graça. Sabe o que é a mão vazia? Sem mérito nenhum, você não fez nada para apresentar a Deus para Ele te salvar. Já parou para pensar nisso? Que essa fé do versículo 8 é uma mão vazia que é estendida até o alto para receber o favor imerecido de Deus. Pastor, eu acho que Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Pastor, eu acho que se eu não aceitar, se eu não aceitar Jesus, Deus não pode me salvar. Meu amigo, se dependesse de você, você nunca seria salvo. Nunca. Versículo 9. Por que a fé é uma mão vazia sendo estendida a um Deus todo-poderoso? Não vem das obras. Não é porque você é bonzinho, não fala mal das pessoas, não fuma, não bebe, entrega a cesta básica, marmitex que vai da ponte. Não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém bata a mão no peito e não seja eu cheguei aqui porque eu fiz. Ninguém vai fazer isso no céu. Todos vão entrar de joelho. Senhor, obrigado por tua graça. Obrigado porque eu não mereci estar aqui. O Senhor não tinha que escolher ninguém, Senhor, porque o Senhor não tem carência de glória. O Senhor é glorioso em si mesmo. Porque tem muita gente que acha que Deus criou o ser humano porque estava carente de glória, que se nós não adorarmos a Ele, vai ficar tadinho, chorando, engana nosso louvor, nossa adoração. Você não conhece o Deus que você serve. Deus não criou você, não salvou você porque estava carente de glória. Ele é imutável. Imutavelmente misericórdia, imutavelmente graça, imutavelmente perfeito, imutavelmente infinito, imutavelmente graça, imutavelmente ira, imutavelmente santo, imutavelmente justo, imutavelmente glorioso em si mesmo.
Não é porque você pega o microfone na mão, canta um hino, que você acha que Deus depende de você. O ato de você pegar o microfone, de você abrir sua boca e conseguir levar o louvor a Deus, é a graça de Deus manifestada na sua vida. Aleluia. Aleluia. Calma que eu não acabei não. Pastor, se ninguém é salvo pelas obras, para que eu vou fazer obra então? Não é verdade? Outro conceito que vocês precisam entender. O que são obras? O que são obras? Obra é eu levar uma marmitex debaixo da ponte? Obra é levar uma marmitex para o mendigo que está na rua? Obra é levar uma cesta básica? Obra é eu doar dinheiro para o hospital do câncer? É isso? É eu pagar o aluguel do meu irmão? Isso é obra? Vou te dar um exemplo do que é obra. Obra é quando você trata a sua mulher com respeito, porque você ama a Deus. Obra é quando você, o marido, cuida da sua esposa, dos seus filhos de forma correta, porque você ama a Deus. Obra é quando você perdoa aquele que te ofendeu, porque você sabe que você precisa orar ao Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Obras são os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio sobre a sua vida. Obra é amar o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Agora você entende, porque quando você ama o próximo como a ti mesmo, você leva uma cesta básica, você leva uma mitex, você paga o aluguel, você ajuda a comprar remédio. E quando você faz isso, não é porque você é bonzinho, não. Por quê, pastor? Versículo 10, leia comigo. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua. Sabe o que é feitura? Obra de arte. Uma pintura, da ideia de uma obra de arte, uma pintura perfeita. Deus te fez desse jeito. Você é uma obra de arte de Deus. Quando que você é uma obra de arte em Deus? Quando você é criado em Cristo Jesus. Porque somos criação, feitura, obra de arte de Deus. Criados onde? Em Cristo Jesus. Para que Deus nos criou? Para que Deus te... Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu quero te ajudar. Porque Deus, Ele fez isso comigo de uma forma maravilhosa. Quando eu disse que Deus é imutável, vamos fazer algumas perguntinhas? Você acredita que Deus é eternamente amor? Sim ou não? Responda para mim, sim ou não? Você acredita que Deus é imutavelmente justiça? Sim ou não? Que Deus é imutavelmente santo? Sim ou não? Tá bom. Se Deus ele é imutável, e Tiago, acho que Tiago me fala que nele não há sombra de variação nenhuma. Certo? Então, se ele escreveu o seu nome no livro da vida da Guimar, ele não escreveu com uma borracha na mão para apagar amanhã. Amém? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Eu não sei se você entendeu, irmãos, mas todo dia eu orava: Deus, perdoa meus pecados, escreve o nome no livro da vida. Todo dia eu orava assim. E um dia Deus me fez entender: você acha que depois que eu escrevi o seu nome no livro da vida, eu apaguei ele alguma vez? Você acha que você está de pé, Ferreirinha, por mérito seu? Você acha que você está aqui na minha casa, pregando a minha palavra, pastoreando a minha igreja, a minha noiva, porque você é bom, Ferreirinha? Não, é a minha graça sobre a sua vida. Se Deus me mostra, então, mais um versículo bíblico que me ajuda a compreender isso, Deus. Porque durante 32 anos, Senhor, eu achei que estava salvo num dia, achei que estava condenado no outro, salvo num dia, condenado no outro. Já que o Senhor revelou isso no meu coração, eu sei que o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai aperfeiçoar. Me dá mais uma coisa, Senhor.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Para nós finalizarmos. Eu quero grande. Só um Deus grande pode fazer isso daqui. Escuta! Na versão NVI, ela é um pouco mais atualizada, porque aqui está na versão corrigida. Fala o seguinte, a versão que está aqui. Mas, porém, todavia, contudo, o que nos confirma convosco em Cristo Jesus, o que está dizendo aqui? Quem nos mantém de pé, quem mantém de pé a mim e a você, diante de Cristo Jesus, é Deus. Como o Senhor faz isso? Continua o versículo. Ele nos ungiu. Amém? O que mais, pastor? O qual também nos selou. Aleluia. E deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Como assim, pastor? Boninho, sabe o que te garante da certeza que você está indo rumo ao céu sem fazer curva nenhuma? Sabe quem garante isso para você? Deus. Como, pastor? Primeiro, Ele te ungiu. Que negócio é esse de não toqueis nos meus ungidos? Porque quando falam que só quem está aqui em cima que é ungido, né? Tá aí a prova de que é mentira. Que todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós, Araújo, somos ungidos de Deus. A minha alma não tem mais valor diante de Deus do que a sua. O mesmo sangue que correu na cruz por mim, correu por você. O mesmo poder que Deus usou para me ressuscitar, Ele usou para ressuscitar você também. Ele nos ungiu. Ungido é separado, Ele nos separou. Ele nos selou. Sabe o que é o selo? Sabe para que serve o selo? O selo é para identificar. Paulo está trazendo aqui uma ideia de quando as pessoas iam comprar madeira. Amém? Na cidade de Coríntios, a pessoa chegava e escolhia aquela madeira, eles iam, separavam aquela madeira e colocavam um selo. Olha, propriedade exclusiva de fulano de tal. Entendeu, não? Deus te ungiu, colocou um selo, você é propriedade exclusiva minha. Ninguém toca em você, ninguém põe a mão em você, ninguém tira você das minhas mãos. Eu te comprei por um alto preço, com o sangue do meu filho na cruz do Calvário. Senhor, ainda não é suficiente, eu quero mais coisas. Eu quero mais uma garantia, Senhor. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas são confirmadas. Primeira testemunha, a unção. Segunda testemunha, o selo. E a terceira testemunha, a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Sabe o que é isso? O Espírito Santo é como um penhor. Amém? Aí está no texto, vocês vão ver. Vamos lá. 1:22. Nos selou e deu o penhor do Espírito Santo onde? Dentro do nosso coração. Sabe o que é penhor? Se você for no banco, para você pegar um dinheiro emprestado e quiser penhorar alguma coisa, suponho que eu chego, pego essa aliança, olha, eu quero R$1.000 emprestado, eu vou deixar como garantia essa aliança. Isso é um penhor, é penhorar. Quando Deus fala assim, olha, eu coloquei o Espírito Santo dentro de você como penhor, Deus vai dizer que já pagou a primeira parcela. A primeira parcela foi paga. Paulo fala assim, olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu resumir para você o que eu preguei aqui nessa noite. A coisa mais importante da sua vida, presta atenção, olha para mim.
não é você ser curado de enfermidade, não é você conseguir uma porta de emprego, não é você conseguir uma esposa, uma namorada, não é você conseguir um carro bom numa empresa. Essa não é a coisa mais importante da sua vida. Não, pastor, não. Porque tudo isso passa, tudo isso acaba. Do que eu preciso então, pastor? Você precisa de Romanos capítulo 8, versículo 16, para finalizar. Abra. Aleluia. Romanos 8, 16. É esse mesmo. Por isso diante dele nos prostramos. Amém? Romanos 8, 16. Joga aí. O mesmo Espírito, quem? O Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Como assim, pastor? Como assim, Ezequias? Não entendi, explica, pastor. Deixa eu falar uma coisa com você. O Espírito Santo dentro do seu coração. Pastor, eu quero ter certeza da minha salvação, para nunca mais eu ter medo de dormir e acordar no inferno. O Espírito Santo é quem testifica dentro do seu coração se você é filho de Deus ou não. Então, pastor, o que tem a ver o carro, a casa, o emprego, a mulher, as outras coisas que eu estou pedindo ao Senhor? Meu amigo, se você não tem certeza de salvação na sua vida, pelo amor de Deus, hoje é o dia. Por quê, pastor? Porque você pode morrer sem casa, pode morrer sem emprego, pode morrer sem esposa, solteiro. Você pode morrer sem dinheiro no banco, mas você não pode morrer sem Cristo. Sabe por quê? Porque isso é critério para salvação. Porque isso é critério para entrar lá. Quando você chegar na porta, olha, a unção está aqui, o selo está aqui e a presença do Espírito está aqui. Entendeu? Entendeu para que Jesus morreu? Entendeu por que Jesus morreu? Não é para te dar casa, carro, cura, pelo amor de Deus. Se isso vier, irmãos, amém. Graça, mais uma graça na sua vida. Mas você precisa da graça maior. A graça maior. A fé maior. A fé da mão vazia. A fé do não há mérito em mim e sim em Cristo.